Então, sim, gente, a nova era da saúde, ela exige mais que o técnico. É como se hoje o técnico a gente tivesse nivelado. O conhecimento técnico é sim a nossa obrigação e a gente segue em constante busca. Mas é como se a gente tivesse hoje, não é mais somente o conhecimento técnico que é o diferencial. Por isso que um profissional que sabe comunicar ao paciente, né, que o tratamento que ele tem para oferecer é o melhor, que consegue conduzir esse paciente nessa jornada, que consegue proporcionar uma experiência memorável. Quando eu falo experiência memorável, eu não estou falando aqui de uma clínica com Uranus, taça de cristal ou várias pessoas passar por várias salas antes de chegar na profissional de saúde. Não é sobre isso. Eu digo que a nossa clínica, o nosso consultório, ele tem que ser acolhedor, aconchegante. Não é sobre a estética em si. É claro que eu posso, né, ter melhorias, eu quero ter um ambiente confortável para o meu paciente. Mas não é esse o diferencial. Eu tenho um lustre de 5 metros no meio da minha recepção que vai fazer o meu paciente entender qual é o diferencial do meu acompanhamento. Não é sobre isso. E eu vejo muitos profissionais achando que comunicar o conhecimento deles, comunicar essa jornada toda que eles entregam através disso. Até mesmo na hora de se posicionar, de se vestir, achando que é sobre marcas, que é sobre luxo. Lembra, o novo luxo é o acesso a vocês. Esse é o luxo. O novo luxo é conseguir conduzir o paciente da melhor maneira. O novo luxo é que a sua habilidade de comunicação seja lapidada cada vez mais para você conseguir ajudar. Se vocês me perguntassem qual foi o diferencial da minha jornada nos últimos 8 anos, foi me desenvolver na minha comunicação com o paciente. Porque eu tinha o conhecimento, mas eu não conseguia passar isso para o paciente, eu não conseguia me comunicar com ele sobre isso. Então, não adiantava eu ter todo aquele conhecimento se não tinha clareza para o meu paciente. E aqui a gente pode só, não é o foco do workshop, mas por isso que quando a gente fala de comunicação, de usar os canais que a gente tem hoje das redes sociais para comunicar o nosso conhecimento, você não está falando para um outro colega, médico, nutricionista, dentista, fisioterapeuta. Você não está falando para o seu colega, você está falando para o seu paciente. Então, a sua linguagem de comunicação tem que ser a mais simples, sim. Né? A gente tem, às vezes, até a ideia que se eu falar bonito, se eu falar a linguagem técnica, eu vou comunicar mais autoridade. Não. Se você está querendo atrair os seus pacientes, atrair clientes para o seu consultório, não é falando só o conhecimento técnico. Você pode até ter alguns conteúdos mais robustos sobre isso, mas é clareza, clareza. Por isso que hoje eu dedico muito mais no meu conteúdo a falar sobre quais são os diferenciais do acompanhamento do método, do que falar sobre os benefícios de tal alimento ou tal suplemento. Eu praticamente não faço mais esse tipo de conteúdo. Porque o paciente que eu quero atrair, ele nem valoriza esse conteúdo. Mas ele vai valorizar ele entender o que ele vai ter durante aquela jornada comigo. Então, esse é o grande diferencial. Então, gente, olhem para esse círculo aqui e pensem dessa maneira. Dessa forma, na nova era da saúde, ela exige mais que o conhecimento técnico. Ela exige comunicação, condução, experiência, estruturação dessa sua jornada toda e estratégia. Nós, profissionais de saúde, a gente estuda muito, a gente entrega muito. Mas o nosso resultado, ele também precisa ser compatível com toda essa entrega. E você só vai conseguir ter isso se você construir uma agenda qualificada e não uma agenda cheia, exaustiva. Eu sei que muitos profissionais ainda seguem nos plantões porque faz parte dessa jornada. Mas se você já vai, paralelamente a isso, construindo o seu posicionamento, clareza com o paciente que você quer atrair, construção do seu método, sua forma única de cuidar, todo profissional de saúde tem um método autoral. Você depois estrutura esse conhecimento técnico, né? Então, é o sistema de estruturação de resultados na saúde, por isso que a gente usa o método C,
Esse é o nosso propósito com os programas de acompanhamento. Sistema de estruturação de resultados na saúde. Esse é o objetivo do programa. E cada um aqui tem o seu método e pode ter diferentes programas. Consequentemente, esse será o resultado, uma agenda qualificada, não uma agenda exaustiva. Então, se eu estou nesse momento, né, de me dedicar ainda à construção do meu consultório particular, mas eu preciso ainda ter outros vínculos, eu preciso ainda ter os plantões, nem problema, tá tudo certo, faz parte. Todos nós começamos assim. Mas você já vai paralelamente construindo a sua agenda qualificada. Que você pegue um período no consultório, que você pegue um período no consultório particular para começar essa agenda. Então, sempre, gente, sempre lembrem disso. Vocês estudaram muito, entregam muito para o paciente de vocês. Mas agora vocês precisam comunicar isso para a construção dessa agenda qualificada. Uma agenda qualificada, ela não nasce pronta. Ninguém abre um consultório já com uma agenda qualificada. Você vai construir. É o que eu digo, uma agenda qualificada, ela foi vazia um dia. Era aquele dia que você chegava no consultório para atender um paciente.